Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 351, gravado em 13 de outubro de 2023. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com Vinícius Serafim vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu na última quinzena. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Hoje a gente não tem exatamente uma convidada, mas eu tenho uma companhia aqui que vocês estão vendo aqui, né? Daqui a pouquinho aparece o olho dela embaixo ali, ó. Olha. Boa. Ah, as crianças hoje não têm aula, né? Uhum. E aí, tô eu aqui com a pequena que não quer ficar longe, então ela vai participar da gravação hoje de uma maneira Estará meio... acompanhando atentamente a nossa conversa. tá prestando Este muita é atenção aqui. Ótimo, ótimo. Esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção. Tomando um café de verdade, pegue o seu café e vem conosco. Para entrar em contato e enviar suas críticas e sugestões é muito fácil, basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com ou, se preferir, lá no X Twitter, @segurança legal, e também no Mastodon, @segurança legal, @mastodon.social. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site picpay.me/segurança legal ou apoia.se/segurança legal, escolha uma das modalidades de apoio e, entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Vinícius, temos aí alguns mensagens de ouvintes e abraços também logo no início, né? Temos sim, cara. Eu fiquei muito feliz conversando com o nosso amigo, eu não vou dar os sobrenomes deles aqui, Uhum. o nosso amigo Rafael. Fiquei muito feliz. Claro, a gente já sabe que a nossa audiência é bastante qualificada, né? Então vocês, nossos ouvintes, né, são pessoas bastante qualificadas que acompanham o nosso trabalho. Mas eu fiquei especialmente feliz em saber, através do nosso amigo Rafael, com quem eu estava conversando essa semana agora que passou, que nós temos um grupo de pessoas que nos acompanham com bastante assiduidade lá dentro da IBM, pessoal que trabalha Uhum. com segurança da informação. E aí, então, eu não sei o nome de todos eles, tá? Então vai rolar um ciúminho, uma coisa assim lá dentro, mas daí aí vocês se resolvam aí, tá? Mas eu vou mandar um abraço pro Eber. Então, por meio do Eber, eu tento o sobrenome, todo o nome aqui inteiro completo, Eber Mas. Por questões de privacidade eu não vou citar o sobrenome. Eber, um grande abraço para ti e para todos os teus colegas aí que nos acompanham no podcast, no Segurança Legal. A gente fica bastante feliz em saber que temos vocês aí nos acompanhando o nosso trabalho, e fiquem sempre à vontade de entrar em contato, né, dar um toque em algum assunto interessante que gostaríamos de ser tratado, alguma crítica, alguma coisa assim, né? Fiquem sempre à vontade para não só ouvir, mas interagir com a gente, tá? Um abração pro Eber, né, e para toda a equipe que trabalha junto com ele aí na IBM e acompanha o nosso podcast. Um abração para vocês, galera. Valeu. A gente também tem notado, Vinícius, um certo fluxo de pessoas, né, vindas de Moçambique e Angola para ouvir o podcast, né? Então a gente tem, primeiro fica muito feliz, gostaria de mandar um abraço para os nossos ouvintes, irmãos africanos que estão nos acompanhando aí, né? E também a gente gostaria muito de manter um contato, conversar com essas pessoas, eventualmente até trazer algumas dessas pessoas aqui para dar um pouco a sua visão, né, dos temas que a gente trata aqui. Então, se você nos ouve aí de Moçambique, Angola, de outros países, nos contate, mande um e-mail para a gente lá no podcast @segurançalegal.com para a gente, de repente, aí alinhavar alguma participação de vocês e saber um pouco mais do que vocês acham, né, do podcast, também de como é o cenário da segurança da informação e da Da proteção de comunidade dados de nesse segurança país, nesses né? lugares, né, Guilherme? Seria muito legal ouvi-los e dar voz também para vocês aqui, se tiverem interesse. Então, por favor, aí nos contatem. Também temos, Vinícius, duas mensagens, na verdade é uma do Mastodon, né, do Paulo Henrique Pinheiro. Quer ler para nós, Vinícius? Leio. Bom, então, acho que devido à elevação das temperaturas, alguma geleira se desfez lá no Mastodon e a gente recebeu uma Uhum. mensagem lá. Não, O- não, mas tem bastante interação lá. Tem bastante Tá, não, interação. tá bom, ok, tá bom. O Paulo, então, nos diz o seguinte: e qual não é a minha surpresa quando
ouvindo meu podcast favorito. Muito obrigado, Paulo, pela parte que nos toca aqui. Escuto uma referência a João Gilberto Noll, que nossos colegas ouvintes, se ainda não o conhecerem, o João Gilberto Noll, possam entrar nesse capítulo incrível da literatura brasileira, que são as obras do Noll. No mais, parabéns pelas informações tão importantes que vocês do Segurança Legal sempre nos mandam. Olha só, cara. Muito obrigado, Paulo. De verdade, obrigado, e fico feliz de saber que é o podcast preferido dele, porque o que tem de podcast interessante por aí não tá no mapa. A concorrência tá acirrada. Sabe que, só um detalhezinho sobre isso, né? Como a responsabilidade que a gente tem, né? Tanto pro bem quanto pro mal, e é um pouco também algo que pertence e faz parte da rotina dos professores, né? Às vezes a gente fala coisas muito pequenininhas, né, detalhezinhos, e aquilo que a gente fala marca de forma muito intensa as pessoas. Repito, pro bem e pro mal, né? E claro que eventualmente nós vemos essas manifestações assim de como pequenas, né, partezinhas do nosso discurso aqui agradam os ouvintes. Eu até separei aqui, ó, Vinícius. O que tu separou aí? O livro aí tu separou. Aqui, um do Noll, o Mínimos Múltiplos Comuns, que é um livro atípico dele, né? Não são contos, mas são... Esse livro tá muito inteirinho. Tá muito eu não li, eu tô começando a ler aqui. Tô começando a ler. E sim, ele é um gaúcho, né? Um escritor gaúcho bastante famoso, importante para literatura, mas assim, só para deixar destacada essa parte de como às vezes pequenas coisas que a gente diz tocam as pessoas de formas diferentes. Então, obrigado aí, Paulo Henrique, pela tua mensagem. Mas isso não é só coisa de professor. Acho que qualquer conversa que valha a pena aprende alguma coisa. Pro bem ou pro mal, mas mais pro bem. Não, eu digo mais pelo fato de a gente falar muito, né? Tanto em sala de aula quanto aqui no podcast, e essa responsabilidade que a gente tem, né? Que a gente tem na comunicação, né? Nós acabamos nos transformando em comunicadores, né, Vinícius? Por meio do podcast, então é uma responsabilidade muito grande, e a gente fica feliz de receber esses retornos aí. Sem dúvida. E, Vinícius, a próxima mensagem, eu vou ler essa aqui, aí você responde, que é do nosso querido amigo ouvinte Ricardo Berlim, que já começa... Ele mandou a mensagem pelo site do podcast e começa dizendo assim: pessoal, postando por aqui porque pelo Mastodon vocês acabam demorando para olhar. Brincadeira, puxão de orelha e tal. É verdade. Tem que olhar, se tem Mastodon tem que olhar. Tem que olhar. E inclusive a gente vai falar um pouco hoje sobre uma das notícias ali, vai ser do rival do Mastodon, né? Ou o Mastodon é o rival, não sei se são rivais, enfim. Mas diz o Ricardo Berlim, bom, quanto ao problema do Zero Day afetando a biblioteca do WebP, Vinícius, né? Queria saber a opinião de vocês sobre este artigo que saiu na Ars Technica, daí ele posta ali o link do artigo, acho que tu tem ele aí, né, Vinícius? Tenho. Sobre o Ou qual... deveria ter, não tá aparecendo. Não está aparecendo, né? Mas sobre eu já sei o que é, já vou ajeitar aqui, peraí. Tá. Então, sobre o qual ouvi no excelente podcast 2.5 Admins, não sei se esse é exatamente o nome, Ricardo, em que eles discutem o disclosure irresponsável do problema pelo Google e pela Apple, que acabou gerando múltiplos CVEs para o mesmo problema e como isso afeta aplicações web tipo Electron e outras coisas que podem ser nunca atualizadas. E aí, Vinícius? Cara, é o seguinte, eu tô aqui me dividindo entre minha pequena aí até, mas enfim aqui. O que acontece? Essa foi uma vulnerabilidade que nós comentamos no nosso último café. Tá? Então nós estamos no 351 agora, episódio 351. O 350 foi com a Raquel e com a Marina. E no 349 foi o episódio que a gente comentou sobre essa vulnerabilidade. A gente comentou sobre a vulnerabilidade dentro da perspectiva da biblioteca, que atinge diversos softwares, entre eles o Google Chrome. Tá? Foi a maneira como nós comentamos no episódio passado, no episódio 249, no último café, no penúltimo café. 340 café. 340 café é boa. 349. E a notícia que o Ricardo traz aqui é a seguinte, que a essência dela, tá, é que a Microsoft e a Google, elas trouxeram, aqui é o núcleo da notícia, tá?
eles reportaram a notícia do ponto de vista das suas aplicações, que tem que Não ser é Apple e corrigidas. Google? Foi, não, acho que é a Microsoft, cara. Acho que é a Microsoft. Tá. Só se eu tô misturando aqui, mas enfim. Mas Tá. eu acho que é a Microsoft e o Google. Mas enfim, tá? Tem que dar uma olhadinha de novo aqui, mas eu acho que é a Microsoft e o Google. Mas me corrige aí se eu tiver. Tá. Mas o fato, a essência é: as empresas devem divulgar as vulnerabilidades do ponto de vista das suas aplicações. Ou, como foi nesse caso aqui, elas deveriam ter feito um CVE, deveria ter sido feito a criação de uma vulnerabilidade vinculada à biblioteca que atinge todas essas aplicações, tá? E o argumento que o autor aqui da matéria coloca é Apple e o Google, tá aqui no headline. Né? O argumento que ele coloca aqui é o seguinte, que quem depende de quem usa scanners de vulnerabilidade automatizados, ou seja, procuram por softwares com versões atrasadas, com vulnerabilidades e tal, quem depende disso acaba sendo prejudicado porque, por exemplo, o software vai pegar, a partir de um CVE lá, de uma vulnerabilidade para o Google Chrome, vai pegar o Google Chrome com aquele problema, mas não vai pegar as diversas outras aplicações que estão usando aquela biblioteca. E aí, só a saber, ele traz uma listinha aqui que ele já cita a lista que teria sido compilada na Wikipedia, tá? Mas dos produtos... Fonte é muito confiável. Não vamos entrar nessa, não faz isso. Não, eu nem vou puxar esse negócio. Depois a gente a gente faz um episódio só por isso. Mas assim, ó, tem outras aplicações que são também atingidas e vocês podem ver que a listinha não é pequena, né? Então tá aí para quem quiser depois acessar, vai estar lá no show notes, navegadores atingidos, sistemas operacionais, todos. Né? Nossa, é muita coisa. Outros softwares e tal. Então a gente tem coisas que já sofreu patch, o Slack, o 1Password, o Telegram. Então tem várias situações aí que coloca e a pergunta, Ricardo, se é correto, se isso aqui faz sentido ou se é correto fazer o reporte de vulnerabilidades desse jeito. Né? E é um tanto delicado, assim, se a vulnerabilidade atinge de forma pontual um determinado software, né, algo específico daquele software, daquele ambiente, faz sentido ter um CVE só daquilo. Agora, no momento em que eu tenho uma vulnerabilidade, não importa por quem tenha sido reportada, Apple, Google ou Microsoft também tem seu time de segurança, né? No momento que eles identificam uma vulnerabilidade que atinge diversos softwares, porque está numa biblioteca específica, eu acho, assim, de pronto, assim, sem muita reflexão, me parece que o mais correto, sim, é reportar as coisas de uma maneira unificada e não cada um no seu produto, senão vai virar, imagina a bagunça que vai virar. Então, num primeiro pensamento, assim, o que me parece é que é inadequado realmente fazer o reporte nesse sentido. Mas como é algo que é lançado aqui para discussão pelo Dan Goodin, né, que é o autor desse artigo, fica lá no show notes para quem quiser saber um pouco mais, dar uma lida e tirar suas próprias conclusões e quem sabe, né? De repente mandar sua opinião para a gente aí para contribuir com essa discussão. Mas me parece que o correto seria realmente fazer a criação da vulnerabilidade pelo problema fundamental lá, a raiz, né? E não pelo produto em si. Tá bom. E também que coloca em xeque o próprio modelo dos... Não sei se coloca em xeque, né? Mas talvez nos faça refletir um pouco sobre o próprio modelo de notificações via CVE. Não, acho que colocar em xeque acho que é um pouco forte demais, mas não é algo que esteja escrito em pedra que não possa ser discutido. Claro, né? Que não, tudo pode sofrer modificação e melhoramento, né? CVE tem espaço para melhorar? Sem dúvida, tudo tem. Mas aqui é mais uma questão de como se faz o reporte mesmo, como é que se deve se considerar essa coisa. Tá bom. Tá, um abraço, Ricardo, muito obrigado pela tua mensagem. E vamos tentar ser mais rápidos lá no Mastodon, Vinícius, porque... Bom, mas eu ia inverter a ordem, mas vamos à nossa ordem aqui. A primeira, Vinícius, notícia que eu trago diz respeito a uma atuação da NPD que aplicou a sua segunda sanção. Olha só, palmas, não tem como é que é aqui os efeitos sonoros, né? Palmas para a NPD, né? Efeitos sonoros esses que eu vi depois, né? Que só
você que nos assiste no YouTube consegue vê-los, né? Porque na gravação aqui ele não capta, enfim. Mas veio a ANPD e concluiu esse processo administrativo sancionador contra o Instituto de Assistência ao Servidor Público Estadual de São Paulo, sigla IAMSP, que é como eu vou me referir a ele. E vou ler aqui também alguns elementos desse processo. A descrição da infração foi que, além de não informar adequadamente sobre a natureza dos dados que poderiam ter sido afetados ou a natureza do incidente, ou seja, eles passaram por na verdade, por uma vulnerabilidade, Vinícius, que permitia o acesso a dados pessoais sem autenticação ou de forma inadequada, né? Então, identificada essa vulnerabilidade, a descrição da infração, conforme o processo da NPD, é que, além de não informar adequadamente sobre a natureza dos dados que poderiam ter sido afetados ou a natureza do incidente, não utilizou uma forma adequada para alcançar os titulares. Por essa razão, entende-se que o controlador violou o comando do artigo 48, em razão de não ter realizado no prazo concedido a comunicação individual à totalidade dos titulares afetados, conforme determinado pela NPD, sem que o mesmo tenha apresentado justificativa razoável para proceder de forma diversa. Essa falha envolveu, então, como eu disse, a possibilidade de acessar dados pessoais sem o uso de credenciais válidos, ou seja, era um problema de autenticação e autorização. Em um primeiro momento, diz a NPD, esse acesso poderia ser feito inclusive por terceiros não autorizados, que poderiam consultar não só o conjunto de dados pessoais descritos na documentação aqui, né? Tais Uhum. como nome completo, estado civil, data de nascimento, CPF, RH, endereço e telefones, como também cópias de documentos como RG, CNH e comprovante de residência. Acho que ficou RH errado aqui, na verdade era RG. Essa vulnerabilidade ela foi comunicada à Prodesp, a companhia que mantém lá o sistema, em janeiro de 2022, Vinícius. Olha o tempo que passou, Uh, isso me chamou a atenção. Só que, segundo eles, não havia dados suficientes que pudessem comprovar as alegações ou sequer identificar a entidade pública a que se referia. Notemos aí que também houve aquele problema que já comentamos com frequência aqui, que é como as instituições, e aqui no caso o controlador de dados pessoais, reage às comunicações de vulnerabilidades e de incidentes, né? Lembrando que a partir de agora as empresas não podem mais se dar ao luxo de se manterem inertes diante de comunicações de incidentes ou de vulnerabilidades, sobretudo quando esses incidentes e vulnerabilidades envolvem dados pessoais, né? Elas, na verdade, precisam manter um processo de gestão de comunicações e de incidentes aí bem sério a partir agora da LGPD. Na verdade, sempre precisaram disso, mas com a LGPD as consequências são outras, né? uhum. Esse comunicante, então, que quem comunicou a NPD da vulnerabilidade, ele logo depois, em fevereiro, comunicou que ela não tinha sido corrigida. A resposta do Instituto foi que teria implementado a partir de fevereiro de 2022 controles para restringir o acesso aos dados e que Aham. somente usuários autenticados em março, a partir de março de 2022, conseguiam ter acesso aos seus dados. O problema é que eles utilizavam, Vinícius, identificadores, IDs sequenciais acerca dos dados, aquela Hum, vulnerabilidade clássica que permitia que, uma vez que você tivesse no sistema, você conseguia, a partir da alteração desses IDs sequenciais, ter acesso a dados de outras pessoas. Uma das formas que eles acharam para a solução do problema foi transformar isso em hashes, né? E tudo isso culminou em duas advertências, e não multas, Vinícius. hum. E, claro, vai ficar lá o documento para quem tiver interesse ter mais detalhes. Né? A gente não tem como né, descrever tudo exatamente o que aconteceu, né? Mas isso culminou em duas advertências. Uma pelo descumprimento do artigo 48, com uma medida corretiva de manter um aviso de comunicação no próprio site da IANSP por 90 dias, e outra advertência pelo descumprimento do 49, que é o cumprimento de dever de segurança nos sistemas que mantêm os dados pessoais, com medida corretiva para apresentar um cronograma de adequação de segurança com prazo máximo de 1 ano, ou seja, eles vão precisar refazer e readequar, né, reajustar a segurança de seus sistemas nesse prazo de 1 ano.
Aqui, Vinícius, eu quero aproveitar essa circunstância para comentar um pouco também sobre os serviços que a Brown Pipe presta, né? E você, acho que todos aqui que nos escutam já devem ter percebido como, a partir da LGPD, a segurança da informação se tornou um requisito imposto legalmente para as empresas, né? E um dos diferenciais da Brown Pipe e de outros players no mercado é contar com consultores e líderes técnicos aqui que têm condições de avaliar os aspectos de segurança da informação conforme e de acordo com os ditames da LGPD. Né? Ou seja, já há, né, essa necessidade imposta pela lei de você cuidar e aplicar e cumprir esse dever de segurança de uma forma qualificada. Então, caso você tenha dúvidas sobre esse tipo de problema também, procure, converse conosco, nos acione aqui em brownpipe.com.br ou brpe.com.br, você vai conseguir verificar lá os nossos serviços, entre eles esse apoio qualificado em segurança da informação para atingir ou para atender aquilo que a LGPD prevê, Vinícius. Perfeito, Guilherme. Tu quer trazer outro ou já trago uma minha aqui? Pode ser uma sua. Pode ser uma minha, tá. Uhum. Então, eu vou falar de uma que, de novo, a gente já falou sobre isso, as nossas notícias, elas têm mais a ver com o fundo da notícia, com a lição que ela nos traz, do que a novidade em si por si mesma, né? Uhum. E eu queria trazer um pouquinho, então, uma situação que a gente teve, que está se mostrando cada vez mais complexa, né? Que é uma situação que está envolvendo o software chamado MoveIt, tá? É um software da empresa Progress, não Postgres, Progress, tá? E esse software, entre outras coisas, ele permite que tu faça transferência de arquivos, que é o que volta e meia tu tem que fazer, tá? Uma solução para quem, se alguém não conhece o MoveIt em si, tem um outro que é mais assim, mais para o usuário final, digamos assim, que é o WeTransfer. Também é uma plataforma para se trocar de arquivos. Então existe o MoveIt Transfer, tá? Que é uma solução on-premises. Tem outras soluções aqui, cloud e tal, mas o foco aqui é o on-premise solution, que é o MoveIt Transfer. Então, o que aconteceu com esse software? Apareceu uma vulnerabilidade neste software, tá? Que eu já vou dizer qual foi. Para quem já sabe, né, não sofre para os coleguinhas, se estiver ouvindo junto. Mas a gente tem alguns exemplos aqui de um banco chamado Flagstar, tá? Que teve aí os dados de mais de 800 mil clientes vazados. A gente tem... Opa, tinha outra aqui. Eu abri 2 vezes a Flagstar. Parabéns, Vinícius. A outra é a Sony, tá? Então, outra notícia com relação à Sony. A Sony também teve dados vazados de funcionários, tá? Diversos funcionários e tal, e informações vazadas nesse sistema. E tem várias outras empresas que foram atingidas por isso. Qual foi a vulnerabilidade? SQL Injection. Uau! Vulnerabilidade há muito não vista, né? No mercado de segurança. Que ninguém conhece, que não aparece no top 10 da OASP já há muitos anos, né? Então, um SQL Injection permitiu, então, que se acessasse, mas da solução instalada on-premises, né? Não na solução de nuvem, permitiu, então, que se faça o acesso a esses dados. O que chama a atenção, aqui é uma coisa que eu, sem avisar o Guilherme, eu me organizei para isso, mas não avisei o Guilherme. Que chama a atenção no âmbito justamente da questão da proteção de dados, LGPD, né? Essas empresas, a Flagstar, a Sony e outras aí que foram afetadas, que se manifestaram sobre essa questão do MoveIt, elas têm se limitado a dizer que os nossos sistemas seguem operacionais, nós não temos problema nenhum, o problema foi lá da MoveIt. Tá? O problema não foi nosso. Beleza, ok, né? Fica claro de quem é a responsabilidade, do que aconteceu e tal. Mas a Move, nesse caso aí, é uma operadora, né, Guilherme? Provavelmente. No âmbito, na situação, pelo que a gente pode olhar, como ela está sendo utilizada para movimentar esses dados, ou seja, a Sony utiliza, a Flagstar e outras empresas utilizam para fazer movimento dos seus dados por ali, ela acaba sendo operadora. E então, o problema que aconteceu
lá na Moveit, ele vai gerar, ele gera a necessidade da Sony, Flagstar e tal, de tratar isso como um incidente de segurança seu, embora o problema seja lá no terceiro, né? Então o problema é seu, com relação aos seus clientes. Ela não consegue simplesmente jogar a coisa para dentro da... Ó, clientes, o negócio é com a Moveit. Porque no final das contas, quem selecionou a solução, quem passou a utilizar a solução, foi a Flagstar, foi a Sony, etc. Então, aqui o que é interessante nessas notícias? E no show notes vai estar as duas, tá? Vai da Sony, inclusive. Tá? O que chama atenção? O fato de que, ao contratar um serviço para você utilizar na sua infraestrutura, seja para transferência de arquivo, para hospedar um banco de dados, containers, etc., você tem que ter um acompanhamento muito, muito próximo do que você está utilizando e de eventuais problemas, ou seja, solicitar para essas empresas, embora o contrato seja mais de adesão e tu não tenha muito o que falar em muitas situações, né, Guilherme? Mas, assim, garantir que essas empresas tenham um mínimo de preocupação com relação à segurança dos seus sistemas. Então, ao utilizar um serviço de um terceiro, e várias vezes a gente entrou em discussões internas nossas, né, Guilherme, lá na Brown Pipe, com relação a nós utilizando produtos de terceiros. Poxa, será que isso aqui é seguro? Será que eles cuidam? E a decisão meio quando tu vai usar um software desse é meio nas cegas, né? Tu não tem como entrar em contato e pedir para os caras uma demonstração de que eles são auditados regularmente e tudo mais. Não Inclusive, sei quando eles publicam que são, né? Exatamente. Aqui no caso da Moveit, aqui, ó, a solução que ela diz aqui, ó, ela faz com que permite que a organização, né, se submeta aqui a PCI, IPA, GDPR. Então, assim, né, é complexo esse negócio. Então, tem que se analisar com muita calma quando tu vai integrar qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de solução de terceiros ao teu ambiente, né, principalmente quando tu vai mover dados. E quando eu falei do WeTransfer, por exemplo, você pode usar o WeTransfer para alguma coisa? Pode, mas não precisa confiar no WeTransfer. Então, você pode, por exemplo, cifrar todos os teus dados de uma maneira independente, à parte, para daí mandar via WeTransfer e para daí, né, uma outra... No caso do WeTransfer, como eu disse, é mais para um uso pessoal que a gente faz de passar um arquivo para outra pessoa diretamente, né? E você pode também, mesmo nesse uso desse tipo de serviço, você pode também fazer esse tipo de medida de segurança. Não confia, cifra. Eu lembro há bastante tempo, a gente estava acompanhando um cliente que está implementando uma conexão entre unidades usando MPLS. Tá? No caso, o MPLS é um circuito virtual, né, por dentro da telefonia, sistema de comunicação, um circuito virtual que te permite compartilhar meios de comunicação físicos e tal. E o pessoal, não, mas aqui é privado, não tem como ninguém mexer. Cara, simplesmente você não confia. Você cifra igual. Né? Você cifra igual. A mesma coisa continua valendo para serviços em que você vai confiar na infraestrutura de terceiro para movimentar dados. Se for possível, claro, né? Adote sempre uma opção que você controla a proteção dos dados com uma camada adicional ao que o fornecedor já dá. Independente do fornecedor. Lembrando que existe também aquela ferramenta do Sync, né, o Resilio Sync, antigamente chamado de BT Sync, né, que também realiza aí transferências de grandes arquivos e funciona muito bem quando você, até a forma com que ele transfere os dados funciona muito bem com containers criptografados e tal, ele não transfere todos os dados de novo quando você altera, né. Tem que ver caso a caso, né, assim, no caso a solução da Moveit aqui, ela é especificamente criada para o ambiente corporativo, né, então... Tudo depende de como a ferramenta funciona, como é que o sistema funciona e ver que medidas que é possível colocar em cima disso. Mas sim, de novo, se você pode cifrar, cifre. Você vai, vou usar um bucket lá no AWS para guardar backup. Cifra o backup. Mas o bucket já tem proteção. Cifra o backup antes de mandar para o bucket. Dá qualquer problema, como já vamos ver a seguir, as pessoas não ficam com seus backups expostos. É isso aí, Guilherme. Quer tacar uma tua aí? Sim. Que é uma pergunta, na verdade. Há ainda esperança para o X/Twitter? No sentido de
estamos diante de uma ferramenta, de uma rede social que ainda merece ser usada e que oferece um ambiente saudável e seguro. E quando eu digo saudável e seguro, eu estou me referindo inclusive à própria qualidade da informação que está lá, né? Segurança nesse sentido. Aham. E também sobre como a gente tem visto uma série de discursos criminosos, né? Muitas vezes, florescendo por meio de decisões que se tomou nessa ferramenta, sobretudo, né, histórias como o Elon Musk despedindo grupos que faziam toda a atividade de monitoramento, né, de discursos de ódio, enfim. Então, Uhum. o que está acontecendo é que na Alemanha, a Agência Federal Antidiscriminação alemã decidiu fechar a conta deles na plataforma X devido ao aumento de intolerância contra minorias. E esse movimento se dá numa esteira de disseminação de informações enganosas, inclusive também de imagens falsas relacionadas à guerra entre Israel e Palestina, né? E o comissário da agência, a Ferda Atman, afirmou que o X já não é um ambiente sustentável para órgãos públicos e citou, para justificar essa ideia, o aumento de conteúdos de ódio. A plataforma tomou medidas recentemente para conter a disseminação dessas postagens. Você até tem aí o governo alemão ainda resistindo em alguns pontos, entendendo que ela é sim uma ferramenta importante de comunicação, mas o Atman sugeriu que outras agências e outros órgãos reavaliassem a sua presença no X/Twitter diante dessa rede de desinformação que passa a crescer lá dentro, né? A gente tem visto muito conteúdo, como os alemães já perceberam, relacionados a essa guerra, né? E nessa semana também, nosso querido amigo e pesquisador de segurança Diego Aranha decidiu deixar a rede. Ele disse em inglês: "This network was already on a downward toxicity disinformation spiral, but nothing compares to the last few days. Leaving this hell site today and hoping to not be back ou not to be back." Né? Mas nós temos a sorte do Diego Aranha estar lá no Mastodon, então você consegue, quem gosta do Diego e quer seguir ele, pode segui-lo e fazê-lo lá no @dfaranha, @infosec.exchange. Mas eu realmente acho, Vinícius, que não há esperança mais para o Twitter. Realmente ele foi implodido e a gente conversava antes aqui, né? Aquele ideal de que as redes Sim. sociais, lá de 2013, 2012, né? Início dos anos 10 lá desse século, que serviam como um espaço livre e assim, livre no sentido de que as pessoas poderiam livremente se organizar sem interferências, essa ideia, né? O próprio Castells falava sobre isso, mas ela precisa ser revisitada, porque os interesses dessas empresas passaram a estarem, né, dentro do próprio código que faz as atividades de moderação e de organização dos feeds, né? Então aquela ideia de você só ver aquilo que você escolhia ver, ela passou a ser, por uma série de razões, eu acho que ela não existe mais, pelo menos no Twitter isso está muito forte, assim, né? E a forma como é feita essa, não a moderação, mas a curadoria do que é apresentado para a gente, né? Nos feeds, eu acho que realmente tornou essa rede assim muito difícil de você usá-la e manter a sua saúde mental, né, e também a sua própria segurança de maneira geral diante do que ela tem se tornado nos últimos meses e talvez aí os últimos É, anos. Assim. eu acho que a gente tem um tema aí muito bom para um episódio envolvendo aí convidados aí e tal. Eu acho que é uma coisa bem interessante essa questão das redes sociais de novo, né, como espaço de discussão, porque realmente, cara, claro, o Twitter é mais um desses espaços, mas desinformação, um discurso de ódio, haters, essas coisas, isso aí, a internet de maneira geral potencializa isso, como potencializa as coisas mais nobres, inclusive, as coisas mais úteis. Então, eu acho que a gente não tem. Assim, por exemplo, o Mastodon ele tá tranquilo, por exemplo, porque não tá no mainstream. Né? Vamos supor que amanhã ou depois o Mastodon substitua o X,
né, por exemplo, eu não tenho dúvida que em pouco tempo ele vira o que o X já é. Tá? É que Mastodon não é centralizado, você tem as instâncias, você O consegue que, estabelecer não, mas aí, políticas mas mais aí, aplicáveis para cada uma dessas instâncias. Não é, mas eu, não é uma coisa centralizada que uma pessoa toma a decisão de um do jeito ou de que pode outro, tu estar no vai ar, ter o sabe? extrato de, de coisa nojenta, vomitativa, vai ter esse extrato indo pra lá e tu não adianta, entende? Tu vai ter aí algum tipo de limite tem que ser imposto, aí entra a discussão dos limites e tal, não sei o que, mas no final das contas vai continuar tendo pessoas que não sabem se comportar no ambiente público, digamos assim, atacando umas às outras e com discurso de ódio, e isso vai estar em todo lugar que for mainstream. Todo lugar que tiver muita gente vai chamar a atenção dessas pessoas, desses grupos, dessas iniciativas. Então, pra mim, assim, acho que. Por isso que eu digo, acho que dá um episódio isso, sabe? Que não é uma questão de ser distribuído, pertencer a uma empresa ou não. Eu acho que de um jeito ou de outro, se for público, se tiver um monte de gente, vai ter. Vai ter todo tipo de manifestação, inclusive essas inadequadas e que, né, acho que a maneira de suprimir acho que não está muito na ferramenta em si. Embora dê para ter algum tipo de controle, denúncia, esse tipo de coisa, acho que é viável se implementar esse tipo de controle, mas não que vai impedir de existir isso, sabe? Então, A gente. Isso que você coloca é de fato uma constatação, né? De fato isso vai acontecer, aí resta aos estados saber como eles vão querer e vão poder regular e impor limites, que era uma coisa que se tinha, né, naquela irresponsabilidade ou não responsabilização das redes sociais, né, no uhum, início dos anos 2000, isso já caminha para uma mudança de rumo, seja na Europa, principalmente pelo Digital Service Act, que vai entrar em vigor em 2024. Mas nós temos também iniciativas aqui no Brasil relacionadas a fake news, né, atividades de uhum, controle. Ou seja, o Estado está começando a ter está se dando conta, os estados, né, de que deixar todas essas plataformas diante de tudo isso que você colocou, à mercê dos próprios interesses das plataformas, a gente viu que isso não está, né, alinhado com a busca do bem comum, né? é, O que não deixa de ser. Pode pode falar. concluir. Não, conclui, conclui. Eu ia dizer que não deixa de ser algumas das contradições do próprio capitalismo, né? A Uhum, gente, me parece que hoje nós temos que olhar também para o desenvolvimento dessas redes sociais numa perspectiva econômica e sociológica também, mas econômica para a gente verificar essas contradições que o capitalismo traz, né? OpenAI, por exemplo, deixando de aham. ser open por conta do lucro, sabe? Ou seja, traindo alguns dos seus pressupostos lá iniciais, mas enfim, é, é papo para o assunto para outro papo ainda. Tá, beleza. Eu fiquei azul agora há pouco para os nossos ouvintes, porque eu percebi que, como a gente teve um probleminha técnico, a gente está começando a gravar, Aham. deu uma coisa meio maluca aqui ia dar um problema iminente que eu tive que mexer, Uhum. não adiantava eu ficar azul ou não, azar. Tá? Mas Tá. foi bem rápido. Eu acho que eu fiquei azul de raiva. Uhum. Não, Guilherme, eu até esqueci o que ia comentar, cara. Poxa. Ah, sim. Essa questão dessa interferência, ela eu acho muito ruim que fique na mão de empresas privadas esse espaço, entre aspas, público de discussão, né? Mas eu também não quero um espaço público totalmente controlado pelo Estado, né? Porque. Não, não é isso que essas Não, legislações. não, 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 eu não estou dizendo É, que essas eleições estão fazendo isso, não estou dizendo isso. sim. Eu só estou dizendo que é algo novo, ou seja, não é. A analogia de praça eu acho que não serve para isso, né? Para que, como se fosse uma praça e tal, né? Que alguns colocam. Eu acho que não é isso, porque uma praça, tu vai lá, não sei que tenha câmera para tu contar lá, sim, começa a ter, mas não tem como se fazer assim, tipo, um monitoramento super detalhado do que tu tá fazendo lá, do que tu tá discutindo e tal. Já no ambiente digital, tudo que a gente fala, nos mínimos detalhes, as vírgulas, os pontos, tudo é passível de monitoramento por diversos atores, né? Sejam eles estatais ou sejam eles privados. Então, é algo que tem que ser muito bem discutido para realmente não se abrir nem caminhos
que a coisa fique na mão de empresas privadas que fazem o que querem com os nossos dados, né, sem controle nenhum. Eu acho que isso é muito ruim. E pior, manipulando, né? Como a gente já discutiu algumas vezes isso aqui no episódio, que é muito ruim tu ser manipulado e para fins comerciais principalmente, e tu nem se dá conta disso. E ao mesmo tempo, tampouco eu quero estar num ambiente em que eu tenha medo de falar ou de manifestar, porque eu posso ser... Isso já acontece, né? A gente já tem situações assim. Porque eu posso estar sendo... Porque eu posso estar sendo, não. Porque eu estou sendo monitorado, digamos assim, pelo Estado, que tem muito mais condições de monitorar no ambiente digital do que no físico. Mas é isso. Eu acho que isso aí dá um belo de um episódio aí sobre o tema, viu? Eu acho que dá um baita de um episódio sobre este tema. Você quer trazer uma ou eu trago a minha? Eu trago mais uma aqui, que seria a minha última, na real. Tá? E os meus links, depois que deu aquele coisa lá, foi tudo pro Beleléu. Mas enfim, mas eu tenho ele aqui. Tá? Deixa eu largar aqui no navegador, que é o Chrome, não vulnerável, já atualizado. Tá? Para compartilhar com vocês. E é esta notícia aqui. Hoje a coisa do meu lado tá meio complicada, tá? A minha pequena aqui, tô cheio de distrações aqui. Já fiquei azul. Vamos lá. Aqui é uma outra notícia vinculada a vazamento de dados. No caso, que é Microsoft. A ocorrência foi em 22. Ela foi trazida à tona agora há pouco. Mas ficaram expostos 38 terabytes de dados privados relacionados a funcionários da Microsoft, tá? Num storage inseguro da Azure. Muito parecido, né, com outras situações que a gente já viu, do uso de buckets, e que eu estava comentando antes também, não é a notícia anterior, mas eu fiz um comentário relacionado a isso na notícia anterior que eu coloquei, que é quando você utiliza serviços de terceiros para colocar seus dados lá. No caso, a Microsoft não está usando de terceiros, está usando o seu próprio. Ela botou informações num bucket lá da Azure, né? E ao colocar esse bucket, ela criou um token de acesso, tá? Com permissões excessivas. Tá? Então, isso aqui eu trouxe para a gente dar uma encaixada, digamos assim, com essa parte de cuidar o que nós temos de uso de infraestrutura de terceiros, que é mais ou menos o meu tema de hoje aqui no café, e de você confiar ou não nesse tipo de infraestrutura. Tá? Essa notícia aqui ela é de setembro de 2023, tá? Então do mês passado. Mas, de novo, o que a gente tem? Armazenamento de dados, aqui no caso a Microsoft usando a sua própria infraestrutura. Ela estava compartilhando esses dados por meio da criação de um token, e ela infelizmente criou um token com acessos excessivos, né? Então deu acesso demais, então houve um erro ao dar acesso e acabou expondo 38 terabytes de dados privados. O que acontece? Tá? Quando você vai usar algum tipo de infraestrutura de armazenamento externa, então no caso aqui a Microsoft usando não dá para dizer bem externa porque é deles, mas enfim, mas, né? Quando vai usar algum tipo de armazenamento que é passível de compartilhamento, ou seja, que você pode criar alguns compartilhamentos, a gente já tem uma dificuldade inerente das próprias ferramentas, das próprias plataformas de nuvem, que é a complexidade. Ou seja, isso eu estou falando de maneira geral, não da Azure especificamente, mas o GCP, né, do Google, a AWS lá da Amazon. O que acontece? Essas plataformas elas têm que conseguir abordar, elas têm que conseguir dar os recursos que diversos negócios diferentes precisam ou necessitam. Então ela tem que ser assim, muito flexível. E para ser muito flexível, tem que ser extremamente configurável. Para ser extremamente configurável, acaba sendo complexo. Então, a questão de cometer erros e expor dados dessa forma, de forma backups e tudo mais, a Microsoft expôs, inclusive, foi por meio de backups que ela tinha armazenado lá que acabaram sendo expostos. Então, quando você faz um backup e coloca o backup na nuvem, ou vai criar algum espaço de armazenamento para arquivos que vai ser compartilhado via um sistema, a gente vê bastante isso nos sistemas que a gente acaba avaliando, acaba fazendo pentest.
A Camila vai ficar feliz com a gente hoje, porque a gente está falando mais da Brown Pipe do que a gente costuma falar, né? Então, assim, para quando a gente vai fazer esse tipo de uso desses recursos, nós realmente precisamos. A gente tem que ver até que ponto a gente pode confiar na plataforma, mesmo com as configurações todas que podem fazer lá, e se a gente pode tomar outras medidas de segurança além de simplesmente confiar no que a plataforma está oferecendo. Então, no caso que a Microsoft, se ela tivesse cifrado os seus backups, mesmo a Azure ali sendo dela e tal, mas a Azure falhando, na verdade não foi a Azure que falhou, alguém falhou na hora de configurar lá o token de acesso, mesmo que alguém cometa essa falha, ainda assim os backups vazariam os arquivos em si, mas eles não seriam acessíveis até que alguém conseguisse quebrar a senha, né, utilizar para proteger eles. Então, é mais um bundle aqui que eu tenho de notícias vinculadas a essas questões de armazenamento de arquivos ou de dados em infraestrutura de terceiros. Tem que se tomar muito cuidado com isso. Beleza. Isso aí, Sobretudo, Guilherme. a gente já disse por conta das leis de proteção de dados, né? No nosso caso aqui da LGPD. Inclusive. Bom, minha última notícia, talvez um pouco fora ali, né, desses aspectos mais de segurança, que foi uma nova funcionalidade anunciada pelo Spotify, Aham. né, na sua plataforma lá de podcasts, né. Embora nós estejamos no Spotify, né, eu não gosto muito da forma dessa questão de você fechar podcasts dentro de plataformas. Eu realmente não gosto da ideia, inclusive, de podcasts exclusivos do Spotify, de forma que você precisa ser assinante do Spotify, ou precisa dar seus dados para o Spotify para conseguir ouvir determinados podcasts. Eu acho que a grande graça, né, e talvez um dos aspectos mais interessantes dos podcasts é justamente você publicá-los de maneira não centralizada. A questão do feed, o uso do feed, você pode consumir essas mídias das mais variadas formas, né? Claro, tem a questão do vídeo que a gente joga no YouTube ainda, mas para as pessoas conseguirem ter um acesso de uma forma diferenciada, mas muito me agrada essa coisa aberta, né, do podcast. Eu já falei isso aqui várias vezes. Mas, né, para aumentar o alcance, cada vez mais nós vamos entrando nessas, ficando fechados em alguns casos, em algumas plataformas. O que o Spotify fez? Eles criaram uma nova ferramenta de inteligência artificial que faz a tradução de podcasts, né? Mas não é uma mera tradução, né, uma mera apresentação de legendas. É uma tradução em que a voz das pessoas no podcast, a tradução é feita com a utilização da voz dessas pessoas. Então, eles estão utilizando uma nova tecnologia da OpenAI de geração de voz que deixa a voz gerada exatamente igual à voz da fonte original. Eu quero falar sobre os aspectos problemáticos disso bem rapidinho. Primeiro é como a gente vai regular, né? E isso toca até naquela própria questão que a gente já falou, já escrevi sobre isso com o professor Cristiano Colombo, que é como a gente vai regular o uso dessas novas produções baseadas em dados pessoais, no caso a Aham. voz aqui, né? Em que você consegue virtualmente criar tanto personagens, né? A questão dos filmes, que isso já começa a acontecer. A própria Madonna alterou o testamento dela para proibir qualquer uso ou produção de novas obras baseadas nas suas obras antigas, proibindo isso, né? Ou seja, é um tipo de controle de direitos da personalidade muito relevante, muito importante, né? Que vai tratar tanto das necessidades de autorização para que isso seja feito e problemas de uso póstumo. Então, esse é o primeiro ponto acerca da proteção dos direitos da personalidade. É, eu vejo com isso, caso essa tecnologia se expanda, talvez nós vamos ver o fim do mercado e talvez o fim da profissão de dubladores, né? Se isso for muito barato, acessível e o resultado ficar realmente muito próximo, E sem per... inclusive com a voz original, Exato, sem perder a voz. E eu preferi. então Bah, desculpem os tradutores, mas. os Ah, dubladores. os dubladores. Mas seria muito bom. Eu assisto filme legendado, preferencialmente. Eu gosto de ouvir a voz original do ator. Só que, obviamente, volta e meia eu assisto coisas dubladas com as crianças e tal, não sei o quê.
E aí, algumas dublagens são muito legais. Por exemplo, a voz do Wolverine em Uhum. português é muito legal. Eu não lembro É. o nome do dublador agora, mas ele dublou vários filmes que eu assisti na minha infância, assim. Vários filmes. Ele tem a voz do Wolverine. Tá? Eu acho que até. Cara, eu não vou arriscar, mas. Ele Ele faleceu dia faleceu, desses. né? É, faz É, bem pouco tempo. faz pouco tempo, né? Então, mas é assim, é uma situação específica, assim, em geral, eu prefiro a voz original. Eu acho que se perde um pouco quando tu perde a voz original É, do e aí ator. você vai ter problemas de geração desse tipo de conteúdo com a voz, né? Então, eu não sei como que os termos de uso do Spotify estão lidando com isso. Provavelmente eles devem ter um acordo com esses Claro. podcasters, né? Porque eu vi ali que são 4 ou 5 só que estão, por enquanto, com essa funcionalidade. Então, eu imagino que tem um acordo. Eu não sei se esses são podcasts também só do Spotify. Acho até que sim, se eu fosse arriscar, mas eu não tenho essa informação. Agora, a gente tem que ver que essas plataformas, diante do seu tamanho, poderiam empurrar certos termos e certos contratos com esses podcasters de forma, inclusive, quem sabe, até mesmo de utilizar e permitir a criação de novos conteúdos com a voz Com dessas a voz, pessoas né? sem a sua participação. É, Então, só para concluir, né? né, eu acho que nós temos aí um cenário que ele é sedutor e traz, né, certamente vantagens, abre a possibilidade de acesso, mas eu creio que os riscos aí estão sendo subestimados, como ocorre com bastante frequência com a tecnologia, e acho que são riscos muito importantes, sabe? Eu vejo até, sou pena de estar até sendo um pouco meio negativo, assim, mas até o encaminhamento e o início do fim dos podcasts com esse tipo de podcast produzidos por pessoas, né? Do tipo, Mas eu sou dono da plataforma, eu tenho contratos com todas essas pessoas e eu vou começar a criar conteúdo aqui por inteligência artificial, inclusive usando a voz das pessoas, sabe? tá, eu acho que tem vários problemas, tem vários gatos nesse mesmo saco aí que a gente tem que separar eles, tá? Primeiro, a questão da possibilidade da tradução com essa qualidade. A gente já tem tradução de legenda no YouTube, meio meia boca, mas tem, né? Tu pode pegar, então, esse nosso vídeo aqui, por exemplo, e pedir para ele delegendar em inglês na Uhum. hora, assim, né? Ele tem algumas coisas assim. Então, isso a gente já tem, mas não funciona assim muito bem. Mas, enfim, tem gente usando. Com essa qualidade aqui, por exemplo, eu arriscaria dizer que ter o nosso podcast traduzido dessa forma, sabe, mantendo o nosso tom de voz em outras línguas por segurança legal seria interessante. A gente diria um público. A gente não vai gravar em espanhol, por exemplo, a gente não vai gravar em inglês, a gente grava sempre em português e a gente, assim, com pouquíssimo esforço, atingiria um grupo ainda maior de pessoas com o objetivo do podcast, que é conscientizar com relação à segurança e proteção de dados. Então, ampliaria o nosso alcance, seria bem interessante nesse sentido. Uh, essa é uma questão. A outra questão é a questão de acessibilidade, né? Então, tu Uhum. tem muito conteúdo bom. Para nós que falamos em português, nós temos muito conteúdo bom em outras línguas, na área de tecnologia, por exemplo, né? Que tu teria que entender em inglês para consumir. Tem muita coisa que só tem em inglês mesmo. Então, tu daria alcance a muita gente que não fala inglês, que não tem condições de fazer um cursinho, não teve condições de aprender inglês e tal. Essas pessoas teriam alcance a esse conhecimento que hoje está restrito a quem consegue ouvir, falar ou ler falar não sei ouvir e ler em inglês. Então acho que isso é uma coisa interessante. Acho que é bastante útil nesse aspecto. Outra coisa diferente, né? Aí aí começa a entrar onde eu julgo realmente haver problemas, que não digo nem criar novos conteúdos, né? Ou seja, um conteúdo original, mas imagina que alguém traduz o nosso podcast para espanhol e nesse novo conteúdo injeta propaganda visando públicos específicos, né? De lugares, né? De países que falam espanhol, e a gente não ser remunerado por isso. Mas eu acho que Uh, é o que acontece com o Spotify, né? sim, exato, exato. É aí
Isso já é um problema, entende? Nosso podcast está lá no Spotify. Se você não paga o Spotify, você vai ouvir propaganda no meio do nosso podcast. Ah, e o Segurança Legal não recebe nenhum centavo por essas propagandas, nada. A gente não tem escolha de não colocar. Se você paga, é você com o Spotify. E o nosso conteúdo tá lá também, porque se a gente não botar lá, nós temos mais de 3.500 seguidores no Spotify. Né? Uhum. Então, se a gente não colocar nosso conteúdo lá, nós estamos deixando de ter 3.500 seguidores. A gente pode pedir para vocês aqui, nos acessem diretamente ou por meio de outras plataformas que a gente ainda... Tem uma que eu tenho que ver, Guilherme, contigo, que parece que essa sim, ela paga paga quem produz. Ela compartilha o ganho com quem produz. Mas eu tenho que dar uma olhada na direito, não vi. Mas, assim, a gente não tem como não estar no podcast, no Spotify, porque ela é um mainstream, uma plataforma que todo mundo usa, né? E boa parte dos usuários não paga, né? E não paga porque ela ouve, ela paga, né? Quem paga é quem anuncia na plataforma. E quem anuncia no meio de conteúdo como, por exemplo, o nosso, que não tem... E mesmo o YouTube é a mesma coisa, nós estamos gravando vídeo aqui que vai para o YouTube também, que se você não tem uma conta premium lá do YouTube, você vai ver propaganda no meio do nosso episódio, entende? E o Segurança Legal não recebe grana por essa propaganda. Mas o ponto sobre a tradução automática? Não, aí eu chego num problema que é ainda mais grave, que daí é outro, entende? É um outro gato nesse mesmo saco, que é tu fazer o que tu disse aí, que é o cara pegar assim, não, seguinte, ó, se eu posso traduzir, eu posso gerar, que tu tá gerando a partir de um conteúdo, né? Tá gerando com a mesma voz a partir do conteúdo. Tá, tira a tradução, tipo, ignora a tradução. Só pensa na geração do áudio. Tu consegue gerar áudio exatamente com o mesmo tom de voz do cara, do mesmo jeito. E aí sim, Guilherme, aí nós temos um problema que é o Vinícius e o Guilherme não podem gravar hoje, vamos gerar um episódio automático. Mas eu acho assim. Ou vamos gerar conteúdo que nós vamos monetizar. Claro, tem que ter autorização, até por questões de direitos autorais e tal, mas... É esse o problema. Mas assim, eu acho sim que vai acabar acontecendo e nós vamos de repente ver, assim como aconteceu com uma amiga minha, que ela desenha, ela é uma artista, assim, ela é da área da computação, mas ela desenha, tem uma via artística bem interessante. E ela tem um site, eu não lembro agora o nome do site, que ela desenha e vende os desenhos dela no site. E tem uma comunidade, uma galera que faz isso. E há pouco tempo atrás ela recebeu um aviso de que a plataforma ia começar a usar os desenhos, olha só, cara, de todo mundo lá dentro, para treinar uma IA. E essa IA generativa ia começar a gerar os desenhos para vender. Deve ser o DeviantArt. Cara, eu não lembro, tá? Eu sei que ela saiu. Ela e mais um monte de gente saíram da plataforma. E... Porque a concorrência está ficando desleal, sabe? A concorrência é uma IA gerando os desenhos com os estilos de todos os artistas que tem lá e vendendo os desenhos no lugar deles e eles não ganham nada, cara. Então, claro. Daqui a pouco... É o sonho desses caras, né? Então, daqui a pouco, sim. Assim como a Uber quer ter carro que não tem motorista, que é o futuro, que é só os carros lá andando e não tem problema com... Tem que ficar lidando com problema trabalhista com motorista. O Spotify também... Imagina tirar do caminho as pessoas em si, tu poder produzir uma variedade de podcasts com tudo quanto é estilo, otimizado e customizado e não sei o quê, e tu fazer isso de uma maneira que tu não dependa de conseguir pessoas ou de talentos para fazer isso, tu faz isso com IA. Tu vê que a gente tem aí o aspecto de você ter o controle disso, né? E a grande questão é, se nós tivéssemos controle de todas essas ferramentas, assim como se os entregadores tivessem mais controle sobre o Uber e o iFood, né? O problema é que essas empresas elas tendem ao oligopólio, ao monopólio, ou seja, os benefícios dessas, sobretudo da inteligência artificial, acabam se voltando contra os produtores de conteúdo, quase como numa tendência à sua eliminação, né? Então você vê, acaba com o mercado de dublagem, tem a dublagem e a tradução também são protegidas por direitos autorais, né? E transcrição então também, né, Guilherme? Transcrição Tradução, e dublagem, a tradução. transcrição, tudo.
Legendas são protegidas por direitos Uhum. autorais. Então o sujeito teria aí, retirando os dubladores, ele conseguiria no mercado mundial lançar, né, o seu filme lá, inclusive também com ferramentas de inteligência artificial já existentes, modificar os próprios lábios dos atores para que Sim, eles simulassem a até, produção. até isso. Seria tranquilo de fazer, muito tranquilo de Não, fazer em isso, né? filme, claro que ele é bem mais especializado, mas em filme já foi feito isso. Claro, claro, você tem também o problema ali de, determinadas línguas, elas terem palavras maiores, sei lá, o alemão, né, em comparação com o português, ou, né. Agora, realmente me preocupa a quem será favorecido com isso. E a nossa experiência, pelo menos pelo que eu tenho visto, tem me mostrado que não seremos nós. Cara, aí que já que a gente viu ali um pedacinho de um episódio de um podcast com o Yuval Harari, tá? Aham. E foi completamente por acaso, não foi É uma o que coisa tá lá no escolhida. site É, do foi o que, Spotify, né? foi o que a gente pegou lá. Ah, é o problema que o Harari comenta no 21 lições para o século XXI. Ele coloca justamente essa questão da IA com uma tendência de concentração ainda maior, além do que já existe, Uhum. né, de poder de informações nas mãos de poucos. Então, é, é algo que é bem mais abrangente. Assim, o problema vai muito além. A gente está discutindo aqui questão de tradução, né, questão do Spotify e tal, mas de fato o problema ele é muito mais amplo, né? Ele diz respeito à nossa sociedade como um todo, assim, a nível global, né? Uhum. Dos equilíbrios e desequilíbrios os desequilíbrios na real, né? A maioria desequilíbrio que nós já temos, a tendência é se intensificar. E a questão, eu vou encerrar aqui por aqui para não avançar muito no nosso horário e no tema mesmo, mas assim como a gente já coloca, o pessoal fica falando de meritocracia e tal, né? Mas Uhum. aonde o mérito de alguém que herda tudo, né? E alguém que tem Uhum. que começar do zero, assim, sem, né, sabe, sem nenhuma condição, Aham. e às vezes não consegue nem vencer as dificuldades que tem pela frente por causa dessas falta de condições minimamente adequadas, digamos assim. Não estou dizendo exatamente iguais, mas minimamente adequadas. E o que o Yuval Harari coloca com relação ao IA é que quem que vai usar os melhores modelos de IA? Seja lá Uhum, o que claro. for, entende? Quem que vai ter os melhores implantes de comunicação cerebral e não sei o quê? Quem vai ter acesso às maiores bases de informações? Então, assim, Quem vão óbvio, ser. Aquilo que o Paulo Renat disse esses dias, é quais os problemas que a gente vai resolver com a IA? eu acho que nós vamos criar novos. Assim, problema. A gente pode resolver um monte de coisa com. A gente pode fazer um monte. É aquela velha história, a gente pode fazer um monte de coisa boa, né? Mas com as pessoas, aí entra um problema. Eu nem queria citar isso, Não, e mas vem os assim, ó, princípios, os mas com princípios da egoísmo, IA. com egocentrismo, com a questão de sede de poder e essas coisas todas, a tendência é se utilizar isso para causar muito mal além do bem que pode causar. Poxa, a IA hoje já funciona como um tradutor universal, Star Trek, né? Uhum. É. Então já funciona como um tradutor universal. Tu traduz a língua que tu quiser, pega o chat GPT lá, tu faz o que tu quiser com a língua que tu quiser. É, isso sendo colocado em vídeo é uma coisa assim melhor ainda, né? Então, tu poder assistir um vídeo sem perceber a tradução na tua língua nativa, poxa, que legal. Imagina agora isso funcionando em tempo real e a gente fazendo aqui uma reunião ou entrevistando pessoas, um profissional de segurança de informação que fala grego, por exemplo. Uhum. Tá? E o cara. E a gente conversando com ele nos compreendendo perfeitamente bem em grego e a gente compreendendo ele perfeitamente bem em português. Então, as possibilidades de interação, o alcance que isso nos dá é fantástico. Entende? Mas, ao mesmo tempo, tu pode usar a IA lá para mastigar uma quantidade gigantesca de dados e ver nisso uma vantagem competitiva com relação a outras empresas, outros países e não sei o que mais. E tu usa isso para ti e os outros que se explodem, entende? Então,
Nós vamos vivenciar isso. Eu acho que não tem muito como fugir, mas é por causa da natureza humana. Acho que a coisa vai muito mais. Acho que é muito filosófica a discussão, sabe? Não, eu não acho que você que a gente deva se conformar, é da natureza humana e vamos nos conformar. Eu acho que É não, que não. é difícil essa mudança, né, cara? É difícil. Viu? Basta. Só pra. Oi, fale. Fale. Não, pra terminar, eu fui. A gente falou desse tal desse Lex Fridman aqui, mas eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Não é nenhuma Sério? recomendação. Não, não é nenhuma recomendação. Até fui procurar algumas críticas Ah, sobre ele aqui, o pessoal falando que deixaram de ouvi-lo por conta do seu amor incondicional de personalidades como Elon Musk e Joe Rogan. Então, foi meramente exemplificativo, não é nenhum é um endosso dos aí. Eu podcasts nem mais sei quem é ouvidos, essa assim. pessoa. É, eu conheço, eu nunca ouvi o podcast. Eu já vi, acho que, pra não dizer que eu nunca vi, eu já vi entrevistas que ele fez com uma ou duas pessoas que me interessaram que eu vi no YouTube. Uhum. Aí que eu descobri que era um podcast, aí que eu vi que tinha um podcast dele e tal. Mas eu também não acompanho. Então, sim, não. É, mas Independente do que tu não. viu aí, não é nenhuma recomendação. É um Sim. exemplo do que o Spotify tá fazendo, né? E. Se o que está dito aqui for verdade, inclusive, eu acho que eu não recomendaria, sim. Mas, enfim, tô lendo algumas avaliações aqui, não me Ou, parece se algo muito quiser, ouça aí, interessante, né? né? Não vamos nós dizer o que você deve ou não escutar, né? Mas só não vamos recomendar, né? Tá, tá. Bom, café, Frio e café quente. O meu já ficou café frio, frio café aqui. expresso e café Ah, frio. desculpa, café. Café Eu sempre esqueço. expresso Desculpa. e o café frio. O café morno, né? Não, É, café o meu frio. café morno, eu vou Não, começar com o frio, frio frio, aqui. frio. Vai pro Twitter. Ok, ok. Vai pro Twitter. O meu café frio vai para quem acha que basta usar a nuvem e os problemas de segurança estão todos resolvidos. Não tem, não tem que Boa. cuidar nada. Solucionismo da É, nuvem. tipo assim, café frio vai para quem usa bucket de maneira genérica na internet com os dados tudo escancarados lá dentro. Uhum. E o café expresso? O café expresso, o meu café expresso, poxa, eu tenho entrado nos episódios sem pensar, né? Tu já pensou o teu? Não, eu não sei É, por qual. isso jogou pra mim. Eu não sei qual é o café expresso. Cara, Acho que a gente pode mandar pro pessoal lá da IBM que nos escuta. Vamos mandar um café expresso para eles. mas daí aí o que vai acontecer? Se tu mandar o café. Tá, agora não é que eu vou dizer que não, né? Tá, manda teu café expresso pra eles, sim. Tá. Mas assim, vai começar um monte de equipes a entrar em contato. Nós também queremos café expresso. Então façam isso, façam. Vamos fazer o Façam seguinte: isso. eu vou formalizar esse negócio agora então, tá? Então, pra não Aham. ficar uma coisa. Então, assim, ó, você tem uma equipe que trabalha com segurança, que ouve podcast, ou que não trabalha com segurança, mas ouve podcast, nos acompanha, etc. Você tá agora, a partir desse momento, você pode pedir o café expresso pro segurança legal, a gente manda um café expresso para você. Então manda, diz em que situação que você ouve, como se você gosta do podcast, se não gosta do podcast, se acompanha, quanto tempo acompanha, conta um pouquinho, rapidamente um pouquinho da tua história com segurança legal, ouça há muito tempo, ou descobri agora e tá muito legal. Entre em contato e a gente então manda Ganha um café café expresso, expresso virtual. expresso virtual Com... para toda a equipe. O meu café É. expresso, cara, eu não vou dar o meu café expresso por Spotify, né, por aquelas razões que a gente já comentou aqui, mas eu quero mandar o meu café expresso. É uma forma, eu não vou conseguir pontuar as pessoas, né, mas para todas as pessoas que trabalham visando o uso da tecnologia para melhorar de verdade a nossa vida e a vida de todos, sem exceção. Então, Boa, gostei. a gente tem coisas muito boas que têm que ser feitas e essas iniciativas são as iniciativas que têm que prosperar, não só a iniciativa de empresas privadas que têm, obviamente, que nem a nossa, por exemplo, tem o direito de ter o seu lucro, de ter o seu negócio e tudo mais, mas tem certas coisas que nós devemos empregar de uma maneira que beneficie a todos e que não gere cada vez mais diferença, cada vez mais problemas sociais do que nós já temos. E ao contrário, que facilite. Então, IA, por exemplo, IA traduzindo podcast, IA traduzindo vídeo, traduzindo coisas com conteúdo, principalmente coisas com conteúdos muito bons, assim,
que eu não estou dizendo que é o caso do Lex Fridman, essas IAs, elas têm esse tipo de aplicação, por exemplo, pode tornar mais fácil, ou pode, ou 0 ou 1, né? Tornar uma coisa que antes era inacessível, acessível a pessoas que não têm a mesma condição de ter a possibilidade de entender material, conteúdo muito bom em outras línguas. Acessar professores, acessar institutos, museus, etc., na sua língua nativa, que de outra forma ela não poderia absorver aquele conteúdo e aprender com aquilo. Então, meu café é expresso, mas assim, a máquina inteira de café expresso vai para essas pessoas anônimas aí, nesse momento, pelo menos, a gente não está citando nenhum, que trabalham para esse tipo de emprego da tecnologia, não só da IA especificamente. Na linha dos princípios da IA, né? Todas aquelas tentativas de você estabelecer princípios para o uso dessa tecnologia visam, no final das contas, um bem É. comum, né? Só que só que agora eu vou fazer um. Não adianta o princípio ser da IA, o princípio tem que ser do ser humano. Porque Da senão. humanidade, né? Porque senão, cara, não adianta nada. Não adianta nada. Pode botar o princípio que quiser lá, que não vai rolar nada. A gente vai chegar na hora, o cara vai torcer a coisa. Uhum. Bom, então fiquem agora, Vinícius, com Ah, há 10 anos do Segurança Legal, que a gente vai ter que ver aqui depois na pós-produção qual vai ser, porque eu já vi que tem umas datas que não estão casando ali, então a gente vai ter que pegar talvez um pouquinho antes ou um pouquinho que depois para tem casar. uns intervalos aí um pouco Teve, maiores entre episódio e a outro, gente né? ficou, e a gente na época não seguia, né? Era, às vezes grava uma vez por mês e tal, Isso. então eventualmente isso pode acontecer. Vamos. Mas fique com. Diga. Acho que vamos nos despedir de quem está acompanhando no áudio. E fica o convite para você vir lá no YouTube para conferir a nossa escolha do episódio. O que tu acha de escolher o episódio agora na sequência? Pode ser, Pode vamos ser? lá. Vamos lá. Tá, então vamos se despedir primeiro da galera que está nos Então, acompanhando. agradecemos todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui e nos veremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Beleza. Agora, Ó, você que segue conosco aqui no YouTube, eu vou compartilhar a tela aqui, Vamos Guilherme. dar um NFT, Vinícius, Ah, de café expresso. Faz um café expresso em NFT. que coisa. Se tu quiser fazer, legal.com. Deixa eu ver aqui. .com. Deixa eu acessar nosso site aqui. Aí a gente escolhe o episódio. Tá, lista de Deixa eu ver. É que episódios. o último foi o Há 10 do. anos, 2013. Foi o do Assolini. Tá, deixa eu ver aqui. Só que o próximo seria no mês 11 já. 13 do 10. A gente tem. O último foi o 36. Aí o próximo seria Ah, segurança da informação em ambientes eu acho que educacionais pode ali. ser, cara. Ou o Man and the Client. Aonde? O Do dia 35 27 ou o do 9. 37. A gente tem pra gravar. A gente vai entrar no mês 11 ainda. A gente vai ter 2 cafés no Sim, mês 11, né? isso. Aí os dois que a gente tem aqui é o 38 e o 37, que seriam no mês 11. Então eu concordo contigo. Vamos deixar o Man the Client. Tá. Então, Que é do mês anterior, ficaremos mas é o aqui. que casa ali. Nesse Só. episódio falamos sobre uma prática chamada Man in the Client. Além de explicá-la e relacioná-la com o ataque Man in the Middle, também é feita uma análise da sua natureza, parará, mundo da segurança e informação. Tinha duas notícias ali, vazamento de dados policiais cariocas e Hum. também o discurso da presidente brasileira na Assembleia Geral da ONU. É mais ou menos naquela época ali Do mesmo. Snowden? É. Eu não lembro, mas acho que era alguma coisa relacionada. Sim, notícia aqui na ONU, Dilma diz que espionagem viola direitos humanos. Na Tá. esteira ali É, tu da lembra? ONU, do Snowden, né? Sim, Eu sim. achei muito engraçado que. Acho que era o Obama? Na época? Era o Obama. Acho que era. Que Aham, eles disseram a resposta para o governo brasileiro, depois que inclusive saiu, né, que estava sendo monitorado os telefones de todo mundo, do governo, sim. ministro e tudo mais. Acho que o Obama disse assim que na próxima vez, acho que a gente comentou isso no episódio até, que próxima vez que ele quisesse informação sobre o Brasil, ele iria entrar em contato, iria perguntar, Ela até disse, eu peguei o link ali, mas ela disse que as denúncias causaram indignação e repúdio, foram mais graves no Ah, Brasil. Ainda mais com governos e sociedades amigos, e há uma semana a presidente cancelou a visita de Estado que faria o colega Barack Obama em outubro que isso, vem em isso aí. Washington por falta de apuração
sobre as denúncias de que a inteligência americana espionou as comunicações pessoais da brasileira além da Petrobras. É aquele caso É, conhecido já, né? isso, e parece que daí, depois disso, foi que ele pediu desculpa ou coisa parecida, e que na próxima vez ele iria entrar em contato com ela pra pedir informações. Jura, né, cara? Isso na verdade é um troço protocolar, né? Porque o pessoal de espionagem rola direto, né? Ainda mais por parte dos Estados Unidos. E, bom, mas enfim. Bom, Eu ia fazer um outro tá. comentário que mandou. Não, mas eu gosto dessa parte dos 10 anos porque já dá para ter uma visão, uma distância. Histórica, né? É difícil falar de distância histórica, né? Eu não sou historiador, eu não estudei o que é distância histórica, mas a gente, com 10 anos, você já consegue traçar uma evolução, uma involução, analisar com mais frieza algumas dessas mudanças, né? Aham. Então, foi legal porque a gente pegou o caso Snowden logo que a gente estava começando a gravar, Sim, né? sim, Então a sim, sim, sim. gente viveu bem isso, assim, É, né? teve episódio até acho que foi. A gente tem do. Acho que foi o Prisma. Deixa eu ver aqui. Prism, Prisma, ali. aqui, ó. O Prisma. Eu acho que foi o primeiro episódio que a gente comenta sobre isso. Que é o É, episódio aqui do de 2018. não, 2013. Não, desculpa, 18 de 6 de 2013, 2013. 18 de 6 de 2013. Que é o episódio 28. Bom, Esse aqui não vai entrar nos 10 anos mais, então você pode ir lá e ouvir. Que a gente comenta justamente desse caso, hein? É isso aí. tá bom. É isso? Isso, cara. A Marina acabou caindo fora aqui. Não aguentou nas conversas. Não aguentou nessa conversa. E se você estava assistindo aqui, você viu algumas mexidas, Uhum, mudanças e coelhinho aparecendo aqui com as uhum. orelhas. Ela pegava o coelhinho e começava a levantar o coelhinho Aham. para aparecer na câmera. Mas é isso aí, cara. Tá. É, Vamos terminando então. Agradecemos aqueles que ficaram com a gente até aqui. é isso aí. Falou. Um Grande abração abraço. para quem Valeu. nos acompanhou. Um abração. Essa ideia do Man in the Client, antes de a gente falar efetivamente o que é isso, a gente precisa começar falando um pouco sobre a questão do Man in the Middle. O O que Man in the que é Middle. Man in the Middle, Vinícius? É Quer o homem explicar no pra gente? meio, né? O Man in the Middle, quando a gente fala em. Aí vou pegar o exemplo bastante claro das conexões de rede, tá? Uhum. É mais fácil de ficar mais claro assim. Então, você imagina que você tem um cliente, né? Então você tem o seu computador, Certo. que está rodando, por exemplo, um navegador. E esse cliente se conecta num servidor. Então você acessa o Google, está acessando diretamente o site do Google. Perfeito? Certo. Aí o que ocorre? O man in the middle é alguém que desvia essa sua conexão do servidor, ou seja, você não vai se conectar no servidor. Você parte do seu computador achando que está indo para o servidor, e o atacante desvia a sua conexão para um servidor que ele, o atacante, controla. Certo. E o atacante, então, o atacante, pega as suas requisições e ele se conecta no servidor e faz as suas requisições. Qual é a vantagem para o atacante nesse sentido, estando no meio do caminho? Ele consegue ter acesso ao seu tráfego. Consegue ver suas senhas que estão sendo enviadas, consegue ver as informações que estão sendo recebidas do servidor, etc. Ele fica no meio do caminho. Tá? É como se eu fosse ligar para ti, Guilherme, né, e alguém conseguisse desviar a ligação, né, atender em outro lugar, aí essa outra pessoa liga para ti, e ela coloca lá os fones para passar, né, para mim te ouvir e tu me ouvir, e ela fica nos ouvindo no meio do caminho. Tá? Certo. Esse tipo de técnica, ele funciona muito bem para conexões que não tem nenhum tipo de cifragem, né? Mas ele funciona também, é um ataque que se faz a sistemas criptográficos, a protocolos criptográficos. Né? Em que a gente faz, em que o atacante, no caso, faz o seguinte: eu quero cifrar algo e mandar para o Guilherme. Tá? E então eu e o Guilherme temos que combinar em algum momento uma chave. Então vamos pegar a questão do certificado digital, né? Por exemplo, a gente acessa um site seguro, parece lá o certificado digital.
que o atacante faz? Ele desviando o tráfego através do servidor dele, desviando a conexão através do servidor dele, ele vai fazer, ele pode fazer o seguinte, quando ele te dá, quando tu conecta, o atacante dá para ti a chave dele, do atacante. Sim. E tu cifra as coisas achando que tá cifrando com a chave do site. Não tá cifrando com a chave do atacante. Aí o atacante recebe essa informação cifrada, consegue decifrar... Com a chave dele. Cifrar com a chave dele, né? Decifra isso, né? E aí ele copia suas informações, modifica, etc., faz o que ele quer fazer. E aí ele se conecta no servidor e faz conexão normal com o servidor, cifra com a chave do servidor normalmente. A questão é que ele enganou o cliente, ele fez o cliente cifrar com a chave que não é do servidor, cifrar com a chave que é dele. Tá? E aí o Man in the Middle tem essa possibilidade então de atingir inclusive um protocolo criptográfico. Então, basicamente é isso. Nada de novo, nenhuma novidade até aqui. A novidade vem agora, né? A novidade vem agora. Que é o que um cara, tu lembra o nome dele? Ele chamou de Man the Client. Eu vou dar uma olhadinha aí no nome, esqueci o nome dele. Aqui pra ti. Que uma pessoa que pesquisou chamou de Man in the Client. Ele se deu conta que o navegador que ele tinha no celular dele, né, direcionava, fazia todas as conexões que ele fazia, inclusive as conexões seguras, ele direcionava para um proxy do fabricante. Então, no caso, era a Nokia, né? Nokia. Acho que Nokia, né? É a pronúncia correta. E aí, o que acontecia? Ele estava recebendo, sim, um certificado falso. Ou seja, estava acontecendo no Man in the Middle. Claro. No entanto, o navegador dele não estava avisando que isso estava acontecendo. Então, aquele alerta que a gente acabou de comentar, que a gente recebe quando acessa um certificado, acessa um site e tem um certificado que não está adequado com o site, que não está correto, que não é correto, aquele alerta, esse navegador da Nokia não apresentava. Então o navegador ficava quietinho, ou seja, a pessoa que desenvolveu o software fez o seguinte, olha, se tu recebeu o certificado tal, que pertence ao servidor da Nokia, tu não avisa o usuário que tu tá usando um certificado diferente daquele do site original. Sim. Que é a base da segurança. Do HTTPS, né? Exatamente. A função do browser é primordial. Exatamente. Aí, então, eles fizeram isso. Aí, um outro caso que essa mesma pessoa comentou, tu já achou o nome dele? Sim, é o Steve Schultz. Steve Schultz. Vamos botar no Vamos. show notes depois, né? Vamos. Outra coisa que o Steve Schultz encontrou foi o seguinte, se deu conta, o Opera Mini, para quem usa o Opera, navegador Opera Mini, faz a mesma coisa. Se você conecta num site com HTTPS, você vai receber um certificado digital que não é o certificado digital do site, o original do site que você está acessando. Você está recebendo um certificado digital, vamos dizer assim, entre aspas, falso, né, para aquele site que você está acessando, ele não vale para aquele site. A sua conexão está sendo desviada por um proxy do pessoal da Opera, né? E aí está sendo feita a conexão, ou seja, é o Man in the Middle clássico sendo feito aí, é o que a gente explicou logo no começo. Sim. A desculpa da Nokia e da Opera é poder olhar o conteúdo que estaria cifrado, que eles não teriam como ver, né? E otimizar o site pro navegador no celular. Claro. Readaptar ele, retirar coisas. Isso, redesenhar o site, mudar algumas coisas, resolução de imagens e tudo mais, para ficar melhor no celular. O detalhe é que ao fazer isso, ao ficar decifrando, ao ficar abrindo o que está sendo decifrado, todos os seus acessos a Facebook, banco, e-mail, tudo isso, e não só no navegador, mas em outras partes, né? Em outros softwares, sim, tudo isso está passando por um proxy. E aí...
e quem tem acesso a esse proxy consegue enxergar o que está passando ali. Exatamente. Mas a informação não é assim, não é utilizada, é só feita a otimização, não sei o quê. Quem me garante isso? Claro. Ainda mais com todas essas confusões da NSA, vamos lá, não sejamos bobos e achar que só a NSA faz isso, né? O governo chinês deve fazer direto isso, né? Coisas desse gênero. E assim como vários outras agências por aí. Né? Qual agência de inteligência não gostaria dessas informações? Claro. Então... Fala, Guilherme, pode falar. Não, no caso, eu acho que é importante destacar também, eu não sei se tu vai chegar até esse ponto, mas a gente até discutiu antes se o Man in the Client é um ataque diferente do Man in the Middle, ou se ele é uma variação, né? Mas o ponto aqui no caso Nokia e no caso Opera é que há uma colaboração direta do fabricante do browser para permitir ou para retirar um aviso de segurança existente em outros browsers, avisando que aquele certificado que está sendo utilizado não é o certificado original do site, mas é um certificado feito pela Nokia e feito pela Opera, ou seja, a gente criptografa entre o tráfego entre nós e a Nokia, né, entre o usuário e a Nokia, aí sim, entre eles está seguro, mas só que dentro da Nokia eles conseguem ver o conteúdo. Então é uma violação do próprio conceito da conexão segura via browser. Tá? Exatamente. Um outro ponto também é que eles, no caso da Nokia, eles admitiram essa prática. Então não é nada que não fazemos isso, não. Eles admitiram a prática.